E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre vetores. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre multiplicação de vetores por escalares. Beleza? Já separei aqui para você. Vamos lá. Aqui, eu quero que você se recorde que escalar é como se fosse um número, ok? Um número. 2, 3, meio, menos 4, menos 5, 20, 1000. Escalar é como se fosse um número, beleza? Aí eu vou pegar esse escalar e vou multiplicar pelo vetor. O que vai acontecer com o vetor? Aí eu separei aqui dois tipos de escalares. Quando o escalar é positivo, tipo 2, meio, 4, 5, 10, ou quando o escalar é negativo, menos 2, menos 3, menos meio, menos um, beleza? Então, a gente vai pegar escalares e multiplicar por vetores. E o escalar ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Então, vamos lá, vamos começar pelo positivo. Pego o positivo ali, vou pegar um vetor qualquer. Vou pegar um vetor A, por exemplo. Vou pegar um vetorzinho A aqui, desenhar ele aqui, ó. Peguei um vetor A, desenhei um tamanho aqui, ok, um vetor A. Vamos supor que eu vou pegar esse vetor A e vou multiplicar por 2. 2 é um escalar, né? Então, multiplicando por 2, como que ficaria? Ele vai dobrar de tamanho, né? Eu vou duplicar o vetor 2. Então, vai ficar 2A. Vou duplicar o vetor A, na verdade, né? Vou duplicar o vetor A. Aí vai ficar 2A. Ah, Júnior, e se eu multiplicar por 3? Aí vai triplicar o vetor A, né? Então, ele vai ficar bem grande assim, vai triplicar o vetor A. Legal, entendi já. Então, se eu multiplico por 2, duplica, se eu multiplico por 3, quadruplica, e assim por diante. Se eu multiplicar por meio, aí é metade do valor do vetor A, né? Então, se eu vier e multiplicar por meio, ele vai ficar pequenininho, ó. Multiplicar por meio vai ficar meio A. Meio A. Beleza. Então, olha só que interessante. Multiplicar o vetor por um escalar positivo, o que acontece com o vetor? Anota aí, vou botar um asterisco. O que acontece com o vetor? Ele muda o módulo dele. Isso é importantíssimo você saber. Vou até sublinhar de vermelho aqui para você. Então, pegar o vetor e multiplicar por um escalar positivo, eu posso duplicar o vetor, eu posso triplicar o vetor, eu posso pegar a metade do vetor, mas independente, o vetor muda apenas o módulo. E se eu multiplicar o vetor por um escalar negativo? Vamos ver o que acontece. Vem cá. Vou pegar o vetor B dessa vez. Pegar um vetorzinho B, colocar ele um pouquinho mais para cá, ó. Bom, bom. Vetor B aqui. E vou multiplicar esse vetor B não por 2, mas sim por menos 2. Olha o que acontece. Ele vai duplicar de tamanho, só que ao invés de ele apontar naquele sentido, ele vai apontar no outro sentido. Vai ficar menos 2b. Olha que interessante. Deixar, coloca aqui bem bonitinho, menos 2b. Então, olha que interessante. Duplicou o tamanho do vetor, né? Ele, de fato, dobrou o tamanho dele, só que ao invés de manter o mesmo sentido, o sentido ficou oposto, né? Eu girei 180 graus para o outro lado. Ah, Júnior, e se eu multiplicar por menos 3? Beleza, vamos ver. Vai ficar para o outro lado ainda, ó, ainda fica para o outro lado, vai ficar menos 3b. Olha que interessante. Vai triplicar o valor,
né? Vai triplicar o tamanho do meu vetor, mas vai virar o vetor para o outro lado. Vai mudar o sentido dele. E se eu multiplicar por menos meio? Beleza, vamos lá. Olha o que acontece. Ele vai ficar pela metade, como estava antes, só que vai mudar o sentido novamente. Esse aqui seria o menos vetorzinho B. Então, o que a gente percebe nessas três situações aqui da direita, né? Quando você alinha os vetores ali direitinho, você percebe que quando eu multiplico o meu vetor por um escalar negativo, o que acontece anota aí, muda o módulo e o sentido fica oposto. O sentido fica oposto. Porque assim, o sentido muda, muda, mas é legal você falar que não é só mudar, o sentido fica oposto. Então, multiplicar o vetor por um escalar negativo vai mudar o módulo, sim, mas além de mudar o módulo, o sentido também fica oposto. Vou sublinhar de vermelho porque é importante para você. Então, resumindo aqui a nossa aula, a nossa quarta parte de vetores. Multiplicação de um escalar por um vetor. O escalar pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, vai mudar apenas o módulo do meu vetor. Pode duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar o meu vetor, ou pode ainda ficar na metade, na terça parte, pode tanto aumentar o módulo quanto reduzir o módulo, mas só o módulo. Agora, se o meu escalar for negativo, vai mudar o módulo também. Só que além de mudar o módulo, o sentido fica oposto. Eu giro o meu vetor para o outro lado. Beleza, eu giro o meu vetor 180 graus. Foi um prazer tê-los aqui na quarta parte de vetores. Te vejo na próxima parte, quinta, hein? Te vejo lá. Valeu!